Você diria sim por 7 dias? E se um milionário te oferecesse um contrato de apenas 7 dias para fingir ser sua esposa, você aceitaria? Mesmo sabendo que ele tem um passado sombrio, um olhar frio e que promete não se envolver? Essa é a história de Isabela, uma jovem que não tinha mais nada, até que o olhar de um homem solitário mudou tudo. Ele só queria encenação, mas ela ofereceu o que ninguém mais conseguiu: sentimento verdadeiro. Comente, você aceitaria fingir ser esposa de um estranho por uma semana? Curta se acredita que o amor pode surgir do inesperado. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. Compartilhe com alguém que precisa de esperança e emoção hoje. O vapor quente subia da máquina de café, criando uma névoa perfumada que envolvia Isabela como um abraço matinal. Suas mãos, calejadas de tanto trabalhar, deslizavam com precisão pelos comandos cromados, preparando o terceiro cappuccino da manhã. O café aroma estava no seu ritmo habitual das 9 horas. Executivos apressados, aposentados lendo jornal, estudantes com laptops abertos. Isabela Santos, 25 anos, cabelos castanhos presos em um coque despretensioso. Uniforme azul marinho, que já conhecia cada dobra do seu corpo. Ela não era apenas mais uma funcionária. Era quem lembrava do açúcar extra do Sr. Antônio, quem guardava o jornal da Dona Maria, quem sorria mesmo quando o salário atrasava. Naquela manhã de setembro, enquanto limpava o balcão de mármore frio com movimentos circulares, um homem entrou, diferente dos outros, silencioso, observador. Traje sob medida cinza carvão, que abraçava ombros largos como uma segunda pele. Relógio que valia mais que o aluguel de um ano inteiro dela. Cabelos negros penteados para trás, alguns fios prateados nas têmporas denunciando os 40 e poucos anos. Eduardo Delano escolheu a mesa do canto, de costas para a parede, com visão completa do ambiente. Não pediu nada, apenas observava. Os olhos dele, cor de âmbar escuro, seguiam cada movimento de Isabela como um predador estudando sua presa. "Me posso ajudá-lo?" ela perguntou, se aproximando com o caderninho em punho. A voz dele era grave, aveludada, carregada de um sotaque imperceptível. Café preto, sem açúcar, simples, direto. Mas quando os dedos dele tocaram os dela ao entregar o dinheiro, uma corrente elétrica percorreu a espinha de Isabela. Ele sentiu também. Ela viu nas pupilas dilatadas, no leve tremor da mão masculina. Isabela voltou ao balcão. Preparou o café com cuidado extra, sentindo o peso daqueles olhos âmbar em suas costas. Quando retornou, colocou a xícara de porcelana branca à sua frente. O vapor subia como incenso entre eles. "Obrigado", murmurou ele. E havia algo mais naquelas duas palavras, uma fome que não era por café. O movimento habitual do café continuou. Clientes entravam e saíam, mas Eduardo permanecia. 2 horas, 3. O café esfriara há tempos. Ele simplesmente observava Isabela trabalhar. Foi quando a tragédia aconteceu. Dona Conceição, uma senhora de 80 anos que vinha toda semana pedir um chá de camomila e conversar sobre os netos, tropeçou na entrada. O som do corpo frágil batendo no chão de cerâmica ecoou como um tiro. A bolsa de couro marrom voou, espalhando remédios e moedas pelo piso. Os outros clientes olharam, murmuraram, mas continuaram em suas mesas. Constrangimento social, pressa, indiferença. Isabela largou tudo. Correu até a senhora, ajoelhou-se no chão frio, ignorando as manchas que se formavam no uniforme. Suas mãos, gentis como penas, tocaram o rosto enrugado da idosa. "Dona Conceição, a senhora está bem? Não tente se levantar ainda." Os olhos da velha senhora estavam úmidos de dor e vergonha. "Ai, minha filha, que situação! Todo mundo olhando." "Ninguém está olhando", mentiu Isabela com ternura, posicionando o corpo para proteger a senhora dos olhares curiosos. "Vamos com calma.
Primeiro me diga onde dói. Com movimentos precisos, Isabela verificou se havia ferimentos, ajudou Dona Conceição a se sentar, recolheu cada remédio espalhado, cada moeda, organizando tudo na bolsa como se fossem tesouros preciosos. Trouxe um copo d'água, um travesseiro improvisado, ficou ali até a neta da senhora chegar. Obrigada, meu anjo, sussurrou Dona Conceição, apertando a mão de Isabela. Que Deus abençoe sua bondade. Eduardo observou tudo, cada gesto, cada palavra, cada segundo em que Isabela escolheu o cuidado sobre a conveniência. Quando o movimento voltou ao normal, quando os outros clientes esqueceram o incidente, ele se levantou. Caminhou até o balcão, onde Isabela terminava de repor os guardanapos, as mãos ainda tremendo levemente da adrenalina. Preciso falar com você, disse ele, a voz mais baixa que antes. Ela ergueu os olhos. De perto, ele era ainda mais imponente. Mandíbula quadrada, cicatriz quase invisível no queixo, perfume masculino que misturava madeira e especiarias. Se é reclamação do atendimento, não é. Eduardo colocou um cartão sobre o mármore. Cartão creme, letras douradas em relevo. Eduardo Delano, CEO Delano International. Preciso que finja ser minha esposa. Por 7 dias. Tudo será pago. O sangue de Isabela gelou. Ela piscou várias vezes, como se as palavras precisassem de tempo para fazer sentido. Desculpe, o quê? Um contrato temporário. Você faria o papel de minha esposa em eventos sociais. Nada mais, nada menos. Uma risada nervosa escapou dos lábios dela. Isso é uma pegadinha? Tem câmera escondida aqui? É um contrato real. E só você pode me ajudar. A seriedade nos olhos dele era inquestionável. Não havia sombra de brincadeira, não havia hesitação. Era uma proposta de negócio sendo feita no meio de um café comum para uma garçonete comum. Eu nem te conheço, murmurou Isabela, as bochechas corando. E eu não conheço você. Por isso funcionará. Por que eu? Eduardo hesitou pela primeira vez desde que entrara. Seus olhos voltaram para o local onde Dona Conceição havia caído. Porque você fez algo que ninguém mais faria, sem pensar, sem calcular. Apenas fez. Qualquer pessoa teria ajudado. Não. Qualquer pessoa teria olhado. Você ajoelhou. O coração de Isabela batia descompassado. Aquilo era loucura. Homens como ele não entravam em cafés como aquele. Não faziam propostas como essa. Não olhavam para mulheres como ela. Por que precisa de uma esposa falsa? Questões familiares, heranças, negócios. A resposta veio rápida demais, ensaiada demais. E por que não uma namorada real? Algo escureceu no rosto de Eduardo, uma sombra que falava de feridas mal cicatrizadas. Porque relacionamentos reais complicam, machucam, terminam. A honestidade brutal da resposta cortou o ar entre eles como uma lâmina. Quanto? Perguntou Isabela, surpreendendo a si mesma. 50 mil reais, pelos 7 dias. A quantia era absurda, mais dinheiro do que ela veria em 2 anos de trabalho. Dinheiro suficiente para pagar as dívidas do tratamento da mãe, para começar de novo, para sonhar com possibilidades que pareciam impossíveis. E o que exatamente eu teria que fazer? Comparecer a eventos, vestir roupas adequadas, sorrir, fingir que me conhece há anos, fingir que me ama. A última palavra saiu como um sussurro involuntário, carregada de uma vulnerabilidade que Eduardo tentou esconder imediatamente. E depois dos 7 dias? Cada um segue sua vida, como se nunca tivéssemos nos encontrado. Isabela olhou ao redor. O café pequeno, as mesas desgastadas, o cheiro de fritura vindo da cozinha, os sonhos que diminuíam a cada dia que passava. Olhou para Eduardo, para aqueles olhos âmbar que guardavam segredos que ela jamais conheceria. Preciso pensar. Tem até amanhã.
Se aceitar, venha a este endereço às 8 da manhã. Ele colocou outro cartão ao lado do primeiro. Se não vier, entenderei que é não. Eduardo se virou para sair, mas parou na porta. Isabela. Ela se assustou. Não havia dito o nome. Como você está no seu crachá? Um meio sorriso tocou os lábios dele. E Isabela, obrigado pelo que fez hoje. Pela senhora, pessoas como você são raras. A porta se fechou atrás dele, deixando apenas o perfume masculino e duas perguntas que ecoariam na mente de Isabela pelo resto do dia. E se fosse verdade? E se ela dissesse sim? A madrugada de Isabela foi uma batalha silenciosa entre razão e necessidade. Sentada na cama estreita do seu apartamento de um quarto, ela segurou os dois cartões entre os dedos trêmulos. 50 mil reais. A quantia dançava em sua mente como uma promessa impossível. Às 7h15 da manhã, estava parada diante do portão imponente de ferro forjado que protegia a mansão Delano. O endereço no cartão a levara até o bairro mais nobre da cidade, onde cada casa era um palácio e cada jardim uma obra de arte. Sua mala pequena de tecido azul desbotado parecia ridícula na paisagem de mármore e ouro. O interfone crepitou quando ela pressionou o botão. Isabela Santos, sussurrou a voz falhando. O portão se abriu com um gemido eletrônico suave, revelando uma alameda de pedras portuguesas ladeada por palmeiras imperiais. Seus tênis gastos faziam um som abafado contra o piso, cada passo ecoando sua inadequação naquele universo. A mansão se erguia à sua frente como um gigante adormecido. 3 andares de arquitetura neoclássica, colunas brancas, janelas imensas com molduras douradas, uma fonte circular no centro do pátio, onde peixes dourados nadavam em círculos preguiçosos. Senhora Delano? Isabela se virou, assustada. Um homem de meia idade, impecavelmente vestido de terno escuro, a observava com um sorriso respeitoso, cabelos grisalhos penteados com perfeição, postura ereta, mãos enluvadas segurando uma bandeja de prata. Eu sou Isabela. Não sei se... Claro, senhora. Sou Henrique, mordomo da casa. O senhor Eduardo a está esperando. Permita-me levar sua bagagem. Antes que pudesse protestar, o homem tomou sua mala com a mesma reverência que carregaria um tesouro real. Isabela se sentiu como uma impostora sendo conduzida por um palco onde não sabia seu papel. O interior da mansão roubou-lhe o fôlego. Piso de mármore Carrara refletia lustres de cristal que pendiam como constelações geladas. Escadaria curva com corrimão de mogno subia em direção ao segundo andar. Quadros com molduras douradas, retratos de pessoas sérias que pareciam julgar sua presença intrusa. Senhora, o senhor a aguarda no escritório, disse Henrique, conduzindo-a por um corredor que parecia não ter fim. Tapetes persas abafavam seus passos. O aroma no ar era uma mistura sofisticada de madeira envernizada, flores frescas e algo indefinível que falava de dinheiro antigo. Isabela passou por uma sala de estar onde cada móvel custava mais que seu apartamento inteiro, por uma biblioteca com livros até o teto, por um conservatório onde um piano de cauda negro aguardava dedos que soubessem fazê-lo cantar. A porta do escritório era de madeira escura, entalhada com motivos que contavam histórias de gerações passadas. Henrique bateu discretamente. Entre. A voz de Eduardo era diferente ali, mais autoritária, mais distante. O escritório era seu reino. Mesa de mogno maciço dominava o centro, 3 monitores exibindo gráficos e números, estantes lotadas de livros jurídicos e econômicos. Atrás da mesa, Eduardo digitava em um laptop, usando óculos de leitura que lhe davam um ar ainda mais imponente. Ele ergueu os olhos quando ela entrou e, por um momento, Isabela viu surpresa genuína.
Você veio. Eu disse que viria. Eduardo fechou o laptop, retirou os óculos e se levantou. Mesmo à distância, ela podia sentir o magnetismo que irradiava como calor. Terno azul marinho, camisa branca impecável, gravata de seda italiana. Cada detalhe calculado para impressionar. Henrique, providencie café para 2 e chame Madame Laurent. Imediatamente, senhor. Quando ficaram sozinhos, o silêncio pesou entre eles como uma cortina de veludo. Eduardo contornou a mesa, aproximando-se até que ela pudesse ver as nuances douradas em seus olhos âmbar. Pensei que talvez mudasse de ideia. Pensei também. A honestidade escapou antes que ela pudesse filtrar. Mas 50 mil reais é muita coisa para quem ganha 2 salários mínimos. Um sorriso fantasma tocou os lábios dele. Pragmática. Gosto disso. E você? Por que tem certeza de que isso vai funcionar? Eduardo hesitou, suas mãos encontrando os bolsos da calça como refúgio. Porque você não quer nada de mim além do dinheiro. Isso torna tudo mais limpo. A palavra limpo carregava um peso que Isabela não compreendia totalmente, mas sentia nas entrelinhas. Havia feridas ali, cicatrizes emocionais que ele protegia como segredos de Estado. A porta se abriu, interrompendo o momento. Henrique entrou com uma bandeja de café, seguido por uma mulher que parecia ter saído das páginas de uma revista de moda parisiense. Cabelos loiros platinados presos em um coque elegante, terninho Chanel rosa claro, saltos Louboutin que clicavam como metrônomo contra o mármore. Monsieur Eduardo, voilà! A voz carregava sotaque francês pronunciado. Esta é a jovem. Madame Laurent circulou Isabela como uma ave de rapina, estudando a presa. Seus olhos azul-gelo avaliavam cada centímetro, cada imperfeição, cada possibilidade de transformação. Boa estrutura óssea, cintura definida, cabelos com potencial. Não falava sobre Isabela como se ela fosse uma estátua inacabada. Mas, mon Dieu, que roupas são essas? Isabela corou, consciente de sua blusa de algodão simples e calça jeans desbotada. São as roupas que tenho. Não mais, chérie. Madame Laurent vai transformá-la em uma verdadeira madame. Eduardo observava a cena com expressão neutra, mas Isabela captou um lampejo de algo. Proteção? Quando viu seu constrangimento. Madame Laurent é especialista em etiqueta social. Ela a preparará para os eventos. Quantos eventos? Perguntou Isabela. 3 principais. Um jantar beneficente hoje à noite, um coquetel de negócios amanhã e o baile da família no sábado. Cada evento soava mais assustador que o anterior. E eu preciso fingir que te amo? A pergunta saiu mais vulnerável do que ela pretendia. O ar na sala se espessou. Madame Laurent ergueu uma sobrancelha perfeitamente desenhada, claramente captando atenção. Fingir que somos um casal apaixonado há 2 anos, corrigiu Eduardo, a voz controlada demais para soar natural. Que nos conhecemos, que compartilhamos intimidades, que fazemos amor apaixonadamente todas as noites, completou Madame Laurent com pragmatismo francês. Isabela engasgou com o café. Desculpe. Chérie, você será a esposa dele. As pessoas vão observar cada olhar, cada toque, cada sorriso. Se não houver química convincente, o jogo está perdido. Eduardo se afastou da mesa, indo até a janela que oferecia vista para o jardim, meticulosamente cuidado. Não será necessário nada físico, apenas a impressão de intimidade. Lembre-se, disse ele sem se virar, isso é apenas um papel. Não se apegue. As palavras cortaram o ar como uma advertência gelada. Isabela estudou as costas largas dele, a tensão nos ombros, a maneira como suas mãos se fechavam em punhos involuntários. E você? Ela perguntou, a voz mais firme que se sentia. Já aprendeu a se apegar a alguém? Eduardo se virou lentamente.
Seus olhos encontraram os dela, e por um momento as máscaras caíram. Ela viu dor ali, solidão profunda, um homem que havia construído muros tão altos que esquecera como se sentia lá fora. Não, respondeu ele, a honestidade brutal. E não pretendo aprender. Madame Laurent piscou entre eles, claramente percebendo as correntes subterrâneas de tensão. Bom, enfim, temos muito trabalho. Isabela, venha. Primeiro, banho com sais minerais. Depois, tratamento facial. Em seguida, escolheremos o vestido para hoje à noite. Que tipo de vestido? O tipo que fará todos os homens se voltarem para olhar e todas as mulheres morrerem de inveja. Quando Isabela foi conduzida para fora do escritório, Eduardo voltou à janela. Viu-a atravessar o jardim ao lado de Madame Laurent, sua postura ainda tímida, ainda deslocada naquele mundo de luxo. Mas havia algo em seus movimentos, uma graça natural que nenhuma quantidade de dinheiro conseguia comprar. Ele havia escolhido bem, talvez bem demais. No quarto, que seria seu pelos próximos 7 dias, Isabela se deixou cair na cama king size, coberta por lençóis de seda egípcia. As cortinas de veludo Bordeaux filtravam a luz dourada da tarde, criando uma atmosfera de sonho, ou pesadelo. Ainda não tinha certeza. Henrique havia deixado um cartão sobre o criado mudo. Papel creme, letra manuscrita elegante. Lembre-se, você é Isabela Delano agora. Comporte-se como tal. ED. Isabela. Não, Isabela. Segurou o cartão contra o peito. Em 7 dias voltaria a ser apenas Isabela Santos, garçonete de café. Mas e se naqueles 7 dias ela descobrisse quem realmente poderia ser? O vestido era uma obra de arte. Seda vinho que deslizava pelo corpo de Isabela como vinho derramado sobre porcelana fina, moldando cada curva com a precisão de um escultor renascentista. O decote em V mergulhava o suficiente para insinuar, mas não revelar. A saia abraçava os quadris antes de cair em ondas suaves até os tornozelos. Madame Laurent havia trabalhado como uma fada madrinha implacável. Cabelos castanhos transformados em ondas hollywoodianas que cascateavam sobre um ombro nu. Maquiagem que realçava os olhos verdes até fazê-los brilhar como esmeraldas polidas. Batom vermelho sangue que prometia pecados deliciosos. Voilà, ma chérie, murmurou a francesa, dando os toques finais. Agora você é magnifique. Isabela se olhou no espelho de corpo inteiro e não reconheceu a mulher que a fitava de volta. Sensual, sofisticada, perigosa, tudo que jamais imaginara ser. E se eu tropeçar? E se disser algo errado? Então você sorri. O sorriso de uma mulher apaixonada perdoa qualquer tropeço. Às 8 em ponto, Henrique bateu discretamente na porta. Senhora, o senhor Eduardo a aguarda no hall principal. O coração de Isabela disparou. Era a hora da primeira performance. A escadaria curva nunca lhe parecera tão longa. Cada degrau ecoava como uma contagem regressiva. Quando chegou ao topo, viu Eduardo aguardando embaixo, mexendo no celular com a impaciência de quem tinha 1000 lugares mais importantes para estar. Smoking negro sob medida abraçava seu corpo atlético como uma segunda pele. Gravata borboleta de seda, cabelos penteados para trás revelando a testa altiva, sapatos de couro italiano que refletiam a luz do lustre como espelhos negros. Ele ergueu os olhos e congelou. O telefone escorregou de sua mão, batendo no mármore com um som seco que ecoou pelo hall silencioso. Seus lábios se entreabriram ligeiramente, os olhos âmbar percorrendo cada centímetro dela, como se estivesse vendo uma aparição. Meu Deus! Escapou de seus lábios quase inaudível. Isabela desceu os últimos degraus, sentindo o peso daquele olhar como uma carícia física. Quando chegou ao último degrau, ficaram face a face, separados apenas pelo ar eletrizado entre eles. Está adequado? Perguntou ela insegura.
Eduardo não respondeu imediatamente. Seus olhos tinham escurecido, pupilas dilatadas fixas em seus lábios vermelhos. Você está... começou a voz rouca. Está linda. A palavra linda saiu carregada de uma reverência que fez o estômago de Isabela se contrair. Não era um elogio casual. Era uma confissão involuntária. Devemos ir, murmurou ele, estendendo o braço. O carro está esperando. O Rolls-Royce Silver Ghost aguardava na entrada, preto como a noite, cromados brilhando sob as luzes do jardim. O motorista, uniformizado e silencioso, segurou a porta enquanto Eduardo ajudava Isabela a entrar. O interior era um santuário de couro cor-de-creme e madeira polida. Durante o trajeto, o silêncio pesava como veludo denso. Eduardo olhava pela janela, mas Isabela sabia que ele estava consciente de cada respiração dela, de cada movimento. A tensão entre eles era uma entidade viva, pulsando no espaço confinado do carro. Me fale sobre as pessoas que vamos encontrar, disse ela, tentando quebrar o feitiço. Investidores, políticos, sociedade. Sua voz tinha voltado ao tom profissional, mas havia uma tensão subjacente. A maioria conhece minha reputação. Que reputação? Eduardo finalmente a olhou, e havia uma amargura sombria em seus olhos. Coração de gelo, incapaz de amar. Construí meu império sozinho porque pessoas como eu não sabem dividir. A vulnerabilidade crua na confissão fez algo se mover no peito de Isabela. E se eles estivessem errados? Não estão. O Gran Palazzo emergia à frente como um castelo de cristal e ouro. Fachada neoclássica iluminada por holofotes que transformavam cada coluna em uma coluna de luz. Carros de luxo formavam uma procissão reluzente na entrada, onde fotógrafos esperavam como abutres elegantes. Lembre-se, murmurou Eduardo enquanto paravam. Somos apaixonados. Você me olha como se eu fosse seu mundo inteiro. E como você me olha? Perguntou ela, ousando. Ele hesitou, estudando seu rosto como se memorizasse cada detalhe, como se você fosse minha perdição. As palavras foram ditas tão baixo que poderiam ter sido imaginadas. Mas o calor que emanavam era real demais para ser fantasia. A porta se abriu. Flashes explodiram como fogos de artifício. Eduardo desceu primeiro, estendendo a mão para ela com a galanteria de um príncipe. Quando Isabela emergiu do carro, um murmúrio percorreu os fotógrafos. Quem é ela? Eduardo Delano tem uma namorada? Ela é linda demais para ele. Eduardo colocou a mão na base das costas dela, um toque possessivo que enviou calafrios pela espinha. Caminharam pela passadeira vermelha como se fossem realeza, ela acenando timidamente, ele impassível como uma estátua grega. O salão de baile estava repleto de pessoas que pareciam ter saído das páginas de revistas de sociedade. Mulheres em vestidos que custavam fortunas. Homens cujos relógios valiam carros inteiros. Conversas em vários idiomas se misturavam com o som da orquestra que tocava Chopin no palco central. Eduardo! Uma voz feminina cortou o ar como uma lâmina de gelo. Isabela sentiu o corpo de Eduardo se enrijecer ao lado dela. A mulher que se aproximava era deslumbrante de uma forma calculada. Loira platinada, vestido dourado que grudava em cada curva, joias que capturavam a luz como armadilhas para olhares masculinos. Mas havia algo predatório em seus olhos azuis, uma frieza que contrastava com o sorriso perfeito. Amanda, cumprimentou Eduardo, a voz neutra demais para soar natural. Que surpresa vê-lo aqui, e com companhia. O olhar de Amanda deslizou sobre Isabela como uma avaliação médica, procurando defeitos, falhas, razões para descarte. Amanda Silveira, esta é Isabela, minha esposa. A palavra esposa saiu com uma convicção que surpreendeu a todos, incluindo Eduardo.
Amanda piscou várias vezes, como se processando uma informação impossível. Esposa? Quando foi que... Há 2 anos, mentiu Isabela suavemente, surpreendendo-se com a naturalidade da própria voz. Uma cerimônia íntima. Eduardo não gosta de alarde. Amanda riu, mas era um som vazio, ecoante. 2 anos? Que interessante. Eu estava com Eduardo há apenas 6 meses e ele nunca mencionou uma esposa. O veneno nas palavras era óbvio. Isabela sentiu Eduardo se tensar, mas algo feroz despertou dentro dela. Algo protetor, territorial. Homens são péssimos, contando sobre suas vidas passadas para conhecidas temporárias, respondeu Isabela, o sorriso doce contrastando com as palavras afiadas. Mas não posso culpá-lo. Às vezes é melhor não dar esperanças. Amanda empalideceu sob a maquiagem perfeita. Você não sabe com quem está falando. Sei exatamente, disse Isabela, deslizando a mão pelo braço de Eduardo em um gesto possessivo. Com alguém que faz parte do passado do meu marido. Eduardo olhou para ela com algo que parecia admiração misturada com choque. Nunca ninguém havia defendido ele daquela forma. Nunca ninguém havia reivindicado posse sobre ele com tanta convicção. Amanda, foi um prazer rever você, disse ele, a voz firme. Mas agora, se nos der licença, quero dançar com minha esposa. Sem esperar resposta, Eduardo guiou Isabela para a pista de dança. A orquestra havia mudado para uma valsa vienense e casais elegantes rodopiavam em movimentos ensaiados. Você foi perfeita, murmurou ele enquanto a puxava para seus braços. Ela machucou você, respondeu Isabela, permitindo que ele a conduzisse pela música. Vi em seus olhos. A mão dele na cintura dela queimava através da seda. Seus corpos se moviam em sincronia perfeita, como se tivessem dançado juntos por anos. Por que a defendeu? Perguntou ele, olhando diretamente em seus olhos. Porque... Isabela hesitou, perdida na proximidade dele, no calor que irradiava, no perfume masculino que nublava seus sentidos. Porque você é meu marido, mesmo que seja fingimento. Eduardo parou de dançar por um momento, ali no meio da pista. Outros casais fluindo ao redor deles como água ao redor de pedras. Isabela, sussurrou ele, e seu nome nos lábios dele soava como uma prece. Sim, você está tornando isso muito difícil para mim. O quê? Lembrar que isso é apenas teatro. As palavras saíram carregadas de uma tensão que nada tinha de fingida. Isabela sentiu algo se deslocar entre eles, uma mudança tectônica que ameaçava abalar as fundações do acordo que haviam feito. Eduardo, começou ela. Eu sei. Ele voltou a conduzi-la pela dança, mas seus olhos não deixaram os dela. Eu sei o que estou sentindo e sei que é perigoso. Por quê? Porque em 5 dias você vai embora. E eu voltarei a ser o homem que era antes de conhecê-la. E se você não quiser voltar? A pergunta escapou antes que ela pudesse detê-la. Eduardo perdeu o passo, recuperou-se, mas algo mudou na expressão dele. Não me diga coisas assim, murmurou ele, a voz áspera. Não quando você está linda assim. Não quando todos os homens aqui querem roubar você de mim. Mas ninguém pode, disse ela, ousando. Por 5 dias eu sou sua. A música terminou, mas eles continuaram abraçados, perdidos um no olhar do outro, alheios aos murmúrios e olhares curiosos ao redor. Naquele momento, nenhum dos dois estava fingindo, e ambos sabiam que isso mudaria tudo. O jardim da mansão estava banhado pela luz prateada da lua cheia, transformando cada folha em prata líquida e cada pétala em seda luminosa. Isabela havia escapado do sufoco da festa, dos olhares curiosos, dos sussurros que a seguiam como sombras.
Precisava respirar, precisava pensar, mas pensamentos eram luxos perigosos quando o coração batia descompassado. Sentou-se na borda da fonte de mármore, onde os peixes dourados nadavam em círculos hipnóticos, alheios aos dramas humanos que se desenrolavam acima de suas cabeças. A água murmurava segredos antigos, e o perfume dos jasmins noturnos envolvia-a como um abraço fantasma. Tirou os sapatos de salto alto, sentindo a grama fria e úmida entre os dedos dos pés. Por um momento permitiu-se ser apenas Isabela Santos novamente, não a esposa encenada de um milionário, não a mulher em seda vinho que havia parado um salão de baile inteiro. "Por que você está chorando?" A voz de Eduardo emergiu das sombras como um sussurro grave. Isabela levou a mão ao rosto, surpresa ao descobrir as lágrimas que não havia percebido derramar. Ele se aproximou devagar, como se ela fosse um animal selvagem que poderia fugir a qualquer movimento brusco. Havia tirado o paletó do smoking, desfeito a gravata borboleta que agora pendia solta ao redor do pescoço. As mangas da camisa branca estavam dobradas até os cotovelos, revelando antebraços musculosos cobertos por uma fina camada de pelos escuros. "Eu não estava chorando", mentiu ela, secando as faces com as costas das mãos. Eduardo parou a poucos passos dela, as mãos nos bolsos da calça, estudando-a com aquela intensidade perturbadora que a fazia sentir nua, mesmo vestida de seda. "Ah, Isabela, não me chame assim", interrompeu ela, a voz quebradiça. "Não quando estamos sozinhos. Isabela é a personagem. Eu sou apenas Isabela." Algo se moveu no rosto dele, uma vulnerabilidade que ele tentou esconder rapidamente. "Por que está chorando, Isabela?" O nome verdadeiro nos lábios dele soava como uma carícia. Ela fechou os olhos, tentando encontrar coragem para a verdade. "Por quê? Porque eu queria que fosse verdade." As palavras saíram como uma confissão sussurrada, carregadas de uma dor que ela não sabia que carregava. Eduardo ficou imóvel por um momento que pareceu uma eternidade. Quando abriu os olhos, ele havia se movido para mais perto, agora ao alcance de seu toque. "O quê?" perguntou ele, embora sua voz sugerisse que já sabia a resposta. "Tudo." Isabela ergueu os olhos para encontrar os dele. "Queria que você realmente me visse como sua esposa. Queria que aquela dança fosse real. Queria que quando você me olha, fosse porque sente algo, não porque está pagando para eu fingir." A honestidade brutal pairou entre eles como uma bomba prestes a explodir. Eduardo passou a mão pelos cabelos, bagunçando o penteado perfeito, revelando mechas que caíam sobre a testa em uma desordem devastadoramente atraente. "Isabela, você não entende?" "Entendo perfeitamente", cortou ela, levantando-se da fonte. "Entendo que sou uma funcionária temporária. Entendo que em 3 dias voltarei ao café, e você voltará à sua vida de rei gelado. Entendo que isso é apenas teatro para você. Pare." A ordem saiu com uma força que a fez congelar. Eduardo deu 2 passos à frente, eliminando a distância entre eles. Agora ela podia ver as nuances douradas em seus olhos âmbar. Podia sentir o calor que irradiava de seu corpo. Podia ouvir a respiração ligeiramente acelerada. "Você acha que isso é fácil para mim?" A voz dele estava rouca, controlada com esforço visível. "Você acha que é simples assistir outros homens olhando para você como se fosse um tesouro que quisessem roubar? Você acha que é teatro quando eu quero quebrar a cara de qualquer um que ousa tocar em você?" Isabela piscou, chocada pela intensidade em sua voz. "Eduardo, você quer saber a verdade?" Ele deu mais um passo, forçando-a a inclinar a cabeça para trás para manter contato visual. A verdade é que desde o momento em que você desceu aquela escada, eu esqueci completamente que isso era fingimento. A verdade é que quando Amanda falou com você,
Eu quis protegê-la como se você fosse realmente minha. O coração de Isabela batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. E a verdade é, continuou ele, erguendo uma mão para tocar o rosto dela com uma delicadeza reverente, que eu também queria que fosse verdade. O toque dos dedos dele contra sua pele enviou ondas de calor pelo corpo dela. Isabela fechou os olhos, perdendo-se na sensação, no impossível momento de conexão. Isso é loucura, sussurrou ela. É, concordou ele, o polegar acariciando a maçã do rosto dela. Completa loucura. Você disse para eu não me apegar. Eu disse muitas coisas estúpidas. Sua voz era um sussurro áspero agora. Como que relacionamentos reais complicam? Como que eu não sei amar? Como que isso era apenas negócio? Isabela abriu os olhos, encontrando-o mais próximo ainda. Podia ver cada cílio, cada linha de expressão, cada sombra que falava de noites solitárias e corações fechados. E agora? Eduardo hesitou, lutando consigo mesmo. Quando falou, foi como se arrancasse as palavras das profundezas da alma. Agora eu sei que você me ensinou algo que pensei ser impossível. O quê? Que talvez eu não seja tão incapaz de amar quanto pensava. A confissão pairou entre eles como uma ponte frágil sobre um abismo. Isabela sentiu lágrimas novas brotando, mas desta vez não eram de tristeza. Eduardo, sussurrou ela, erguendo a mão para tocar o rosto dele. Ele se inclinou para o toque como uma planta buscando o sol, fechando os olhos com uma expressão que beirava a dor. Você vai me destruir, murmurou ele. 3 dias, e você já está me destruindo por dentro. Ou talvez... Ela ousou, aproximando-se até que suas respirações se misturassem. Talvez eu esteja te construindo. Os olhos dele se abriram, fixando-se nos dela com uma intensidade que a fez tremer. Isabela, beije-me, pediu ela, a voz mal sendo um sussurro. Não como Eduardo Delano beijaria sua esposa contratada. Beije-me como você. Por um momento, ele ficou perfeitamente imóvel, como se o mundo tivesse parado de girar. Então, lentamente, sua mão deslizou para a nuca dela, dedos se enterrando nos cabelos sedosos. Se eu beijar você agora, disse ele, a voz rouca de promessa e ameaça, não há volta. Você entende isso? Entendo. Não será mais fingimento. Eu sei. E em 3 dias... 3 dias, interrompeu ela, colocando os dedos sobre os lábios dele. É uma eternidade quando se vive cada momento. Eduardo respirou fundo, como se estivesse prestes a saltar de um precipício. Então, lentamente, inclinou a cabeça. O primeiro toque dos lábios foi hesitante, quase reverente, como se ele estivesse beijando algo sagrado que poderia quebrar. Mas quando Isabela suspirou contra sua boca, quando suas mãos se agarraram à camisa dele, algo se rompeu. O beijo se aprofundou, tornando-se faminto, desesperado. Anos de solidão se derramaram naquele contato, décadas de muros emocionais desmoronando sob a força de um sentimento que nenhum dos dois havia buscado. Isabela se entregou completamente, perdendo-se no sabor dele, menta e uísque e algo indefinivelmente masculino que a embriagou mais que qualquer bebida. Suas mãos exploraram os músculos das costas dele através da camisa fina, sentindo-o estremecer sob seu toque. Eduardo a prensou contra si como se quisesse fundi-la a ele, uma mão em sua cintura, a outra ainda entrelaçada em seus cabelos. Ele beijava como um homem sedento bebendo da fonte da vida, como alguém que finalmente encontrara o que nem sabia que procurava. Quando finalmente se separaram, ofegantes, permaneceram abraçados sob a luz da lua, frontes tocando, respirações misturadas. Meu Deus, murmurou Eduardo a voz áspera, o que você fez comigo?
Isabela sorriu através das lágrimas de felicidade que brilhavam em seus olhos. A mesma coisa que você fez comigo. Ele a olhou como se fosse um milagre que não conseguia compreender totalmente. Isabela, eu sei, sussurrou ela. Eu também. E ali, no jardim banhado pela lua, entre o perfume dos jasmins e o murmúrio da fonte, dois corações que haviam desistido de amar descobriram que o amor, quando real, não pede licença. Ele simplesmente acontece. Como um raio, como um milagre, como uma revolução silenciosa que muda tudo para sempre. A manhã chegou com uma luz dourada que filtrava através das cortinas de veludo, pintando o quarto em tons de mel e promessas. Isabela despertou lentamente, os lábios ainda formigando com a memória do beijo da noite anterior. Por um momento glorioso, permitiu-se flutuar na lembrança. As mãos de Eduardo em seus cabelos, o gosto dele em sua boca, a maneira como ele a segurou como se ela fosse seu oxigênio. Então, a realidade bateu como água gelada. Ainda eram apenas 3 dias. Ainda era um contrato. E homens como Eduardo Delano não se apaixonavam por garçonetes como ela. O café da manhã foi servido no terraço, onde a brisa matinal carregava o perfume dos jardins recém-regados. Eduardo já estava sentado, impecável em um terno cinza escuro, lendo o jornal financeiro, com a concentração de um general, estudando mapas de guerra. A postura ereta, o senho levemente franzido, a maneira como seus dedos tamborilavam na mesa, tudo gritava tensão controlada. Bom dia, murmurou Isabela, sentando-se na cadeira de ferro forjado em frente a ele. Eduardo ergueu os olhos brevemente e ela viu um lampejo do homem que a havia beijado sob as estrelas antes da máscara de CEO retornar. Bom dia. Sua voz estava formal demais, distante demais. Dormiu bem? A pergunta cortês doeu mais do que um insulto direto. Isabela forçou um sorriso. Sim, obrigada. Henrique apareceu silenciosamente, servindo café aromático em xícaras de porcelana chinesa. O ritual civilizado contrastava dolorosamente com a tempestade emocional que rugia sob a superfície. Temos o coquetel de negócios hoje à noite, disse Eduardo voltando ao jornal. Madame Laurent já escolheu seu vestido. Claro. Isabela mexeu o açúcar no café com movimentos mecânicos, observando os cristais se dissolverem como suas ilusões da noite anterior. O homem que a havia segurado como se ela fosse preciosa havia se transformado novamente no bilionário frio que tratava emoções como transações comerciais inconvenientes. O silêncio se estendeu, pesado como chumbo. Cada segundo que passava sem ele mencionar o beijo, sem reconhecer a mudança entre eles, era uma pequena morte. Eduardo, começou ela, a voz mal sendo um sussurro. Isabela. Ele dobrou o jornal com movimentos precisos. Sobre ontem à noite, o coração dela parou. Foi um erro. As palavras saíram cortantes, definitivas. Me deixei levar pelo momento, pela encenação. Não deveria ter acontecido. Cada palavra era um tiro certeiro no peito dela. Isabela sentiu o mundo inclinar perigosamente, como se o chão tivesse se tornado areia movediça. Um erro, repetiu ela, a voz estranhamente calma. O contrato especifica claramente que isso é uma parceria profissional. Não posso permitir que complicações pessoais interfiram nos negócios. Complicações pessoais. Era assim que ele chamava o momento mais real, mais bonito que ela já havia vivido. Entendo. Isabela colocou a xícara na mesa com um tinido delicado. Muito claro. Eduardo a estudou por um momento e ela jurou ver algo se mover em seus olhos. Arrependimento? Dor. Mas foi tão rápido que poderia ter imaginado. É melhor assim. Para ambos. Isabela se levantou,
a dignidade sendo a única armadura que ainda possuía. Com licença, preciso me preparar para hoje. Quando se virou para sair, a voz dele a deteve. Isabela, ela parou, sem se virar. Você é uma mulher extraordinária. Qualquer homem seria sortudo em... Mas eu não sou esse homem. A despedida gentil doeu mais que qualquer crueldade direta. Isabela subiu para o quarto com as pernas bambas, fechou a porta e se permitiu chorar por exatamente 5 minutos. Depois, secou as lágrimas e decidiu que Eduardo Delano havia feito sua escolha. Agora, ela faria a dela. A tarde trouxe uma visita inesperada. Isabela estava na biblioteca, perdida entre as páginas de um romance clássico que não conseguia processar, quando Henrique anunciou a chegada de Amanda Silveira. O nome fez seu estômago se contrair, mas ela se recompôs rapidamente. Amanda entrou como uma rainha visitando territórios conquistados. Vestido branco imaculado, cabelos loiros em ondas perfeitas, sorriso que prometia veneno doce. Carregava uma bolsa de grife que custava mais que o salário anual de Isabela. Isabela, querida! A falsa cordialidade escorria como mel envenenado. Espero que não se importe com a visita. Eduardo disse que poderia passar para conversarmos. Mentira. Eduardo jamais autorizaria aquela visita. Mas Isabela forçou um sorriso educado. Claro, sente-se, por favor. Amanda escolheu a poltrona de couro próxima à janela, cruzou as pernas com elegância calculada e estudou Isabela como um entomologista examinando um inseto raro. Você é mais bonita do que imaginei, disse finalmente. Entendo o fascínio inicial. Fascínio inicial. Oh, querida. Amanda riu, um som cristalino e vazio. Você realmente acredita que isso é real? Que Eduardo, depois de todos esses anos, finalmente encontrou o amor verdadeiro em uma... garçonete? A palavra foi pronunciada como se fosse uma doença contagiosa. Não vejo por que nossa história deveria interessá-la, respondeu Isabela, mantendo a voz firme. Porque eu conheço Eduardo há 15 anos, eu sei como ele funciona. Amanda se inclinou para a frente, os olhos azuis brilhando com malícia. Ele coleciona mulheres como troféus, usa até cansar e depois descarta. Pensei que você deveria saber disso antes de se machucar mais do que já está. E por que se importaria com o meu bem-estar? Pura compaixão feminina. O sorriso de Amanda era de predador. Veja bem, Eduardo e eu temos história. Real. Profunda. 5 anos de relacionamento, não essa farsa encenada que vocês estão representando. Isabela sentiu o sangue gelar. 5 anos? Oh, ele não contou? Amanda fingiu surpresa. Fomos noivos. Quase casamos. Eu terminei porque... Bem, porque ele era incapaz de amar realmente. Frio. Calculista. Mas agora que passou um tempo, percebo que talvez eu tenha sido precipitada. Cada palavra era um punhal certeiro, encontrando exatamente as inseguranças que Isabela tentava esconder. Você não vê? Continuou Amanda na voz suave como seda. Ele só está usando você para me provocar, para tentar esquecer o que tivemos. Mas você é apenas uma distração temporária, querida. Quando cansar da brincadeira, ele voltará para casa, para mim. Isabela se levantou abruptamente, as mãos tremendo. Acho que deveria ir embora. Claro, querida. Amanda se levantou com elegância felina. Mas pense no que eu disse. Você merece alguém que realmente possa amá-la. Não alguém que está apenas tentando usar você para curar suas próprias feridas. Quando Amanda saiu, levou com ela toda a confiança que Isabela havia construído. As palavras ecoavam na mente como uma maldição. Distração temporária, incapaz de amar, voltará para mim. Isabela subiu para o quarto, tirou a mala do armário e começou a dobrar suas roupas simples. Cada peça que guardava era uma decisão.
Ela não seria o brinquedo emocional de ninguém. Não seria a mulher que ele usava para esquecer outra. Estava fechando a mala quando a porta se abriu. Eduardo entrou sem bater, o rosto uma máscara de pânico controlado. O que está fazendo? Indo embora. Isabela não olhou para ele, continuando a arrumar. O contrato ainda tem 2 dias, mas acho que ambos sabemos que isso já foi longe demais. Por quê? O que aconteceu? Amanda veio aqui. Silêncio mortal. E o que ela disse? Isabela finalmente se virou, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. A verdade, que você a amou por 5 anos, que foram noivos, que eu sou apenas uma distração para ajudá-lo a esquecer ela. Eduardo pareceu ter levado um soco no estômago. Isabela, não é assim, não é? Ela fechou a mala com um estalo seco. Então me diga, Eduardo, por que precisa de uma esposa falsa? Qual é a verdadeira razão? Ele hesitou, e naquele momento de silêncio, todas as suspeitas de Isabela se confirmaram. É para provar algo para ela, não é? Sussurrou ela. Para mostrar que superou, que pode ser feliz sem ela. Isabela, não. Ela segurou a mala, dirigindo-se à porta. Não posso ser seu curativo emocional. Não posso fingir ser amada por alguém que ainda ama outra pessoa. Espere. Ele bloqueou a passagem. Por favor. Quando ela ergueu os olhos, viu algo quebrado na expressão dele. Vulnerabilidade crua, dor genuína. Isabela, disse ele, a voz rouca, Amanda está mentindo. Sobre meus sentimentos, sobre você ser uma distração. Está? Sim. Ele respirou fundo. Mas não sobre nossa história. Nós fomos noivos. E sim, o contrato originalmente era para provocá-la. A confissão a atingiu como um raio. Isabela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Então ela estava certa. Era, no começo. Eduardo tentou tocá-la, mas ela se afastou. Mas não agora. Ontem à noite mudou tudo, Isabela. Você mudou tudo. Como posso acreditar em você? As lágrimas finalmente caíram. Como posso saber se o que sinto é real ou se sou apenas uma peça no seu jogo de vingança? Eduardo ficou sem resposta e naquele silêncio Isabela encontrou a sua. Adeus, Eduardo. Ela passou por ele, desceu as escadas, atravessou o hall onde havia se sentido como uma princesa apenas 2 dias antes. Henrique tentou detê-la, mas ela balançou a cabeça. Na porta virou-se uma última vez. Eduardo estava no topo da escadaria, as mãos apoiadas no corrimão, o rosto uma máscara de devastação. Por um momento, pareceram estátuas de uma tragédia grega. 2 amantes separados pelo destino e pelo orgulho. Então Isabela abriu a porta e saiu da vida dele, levando consigo o único amor real que ele jamais havia conhecido. O terminal rodoviário às 11 da noite era um cemitério de sonhos abandonados. Isabela estava sentada no banco de plástico frio, a mala aos pés, observando os últimos passageiros da noite embarcarem em ônibus que os levariam para longe de suas desilusões. As luzes fluorescentes piscavam irregularmente, criando sombras fantasmagóricas que dançavam nas paredes descascadas. 3 horas. Havia 3 horas que estava ali, esperando a coragem de comprar a passagem de volta para sua cidade natal. 3 horas tentando convencer a si mesma de que havia tomado a decisão certa. 3 horas fracassando miseravelmente. O dinheiro do contrato, o que já havia recebido, estava em sua conta, suficiente para recomeçar, para pagar as dívidas da mãe, para sonhar com possibilidades. Mas cada nota parecia manchada com a tinta amarga da desilusão. Uma lágrima solitária desceu por sua face, e ela a secou irritada. Chega de chorar por homens que viam mulheres como peças de xadrez em jogos que elas nem sabiam que estavam participando. Com licença, senhorita.
Isabela ergueu os olhos para encontrar um homem jovem de uniforme da rodoviária, expressão gentil no rosto cansado. O terminal vai fechar em meia hora. Precisa de ajuda com alguma coisa? Estou esperando, começou ela. Depois parou. Esperando o quê? Um milagre? Um homem que aprendesse a amar de verdade em questão de horas? Estou esperando o primeiro ônibus da manhã. Ah, o funcionário assentiu compreensivo. Tem um hotel barato a 2 quadras daqui. Mais confortável que passar a noite aqui. Obrigada, mas estou bem. Quando ele se afastou, Isabela fechou os olhos e se permitiu lembrar. O gosto dos lábios de Eduardo. A maneira como ele havia sussurrado seu nome, como se fosse uma prece. O calor de suas mãos, a vulnerabilidade crua em seus olhos quando confessou que ela o estava destruindo por dentro. Havia sido real. Ela sabia que havia sido real, mas também sabia que nem sempre o amor era suficiente para superar o passado. O som de passos ecoou pelo terminal quase vazio, firmes, determinados, familiares. Isabela abriu os olhos lentamente, o coração disparando antes mesmo de ver quem se aproximava. Eduardo caminhava em direção a ela como um homem possuído. Cabelos desarrumados, camisa amarrotada, gravata desfeita pendurada ao redor do pescoço. Parecia ter envelhecido anos nas últimas horas. Quando chegou perto o suficiente, ela viu que seus olhos estavam vermelhos, como se... Você estava chorando? Disse ela, surpresa. Ele parou a poucos metros, as mãos nos bolsos, respiração irregular. Nunca chorei por uma mulher, admitiu, a voz rouca. Até hoje. Isabela sentiu o ar escapar dos pulmões. Eduardo... O contrato acabou ontem, disse ele, dando um passo à frente. Quando te beijei no jardim. Naquele momento, tudo mudou. Não era mais sobre Amanda, não era mais sobre vingança ou orgulho ferido. Era sobre você. Mas você disse... Eu disse muitas coisas estúpidas porque tenho medo. Outro passo. Tenho medo de sentir, de me entregar, de descobrir que posso amar alguém mais do que amo a mim mesmo. As palavras caíam entre eles como pétalas de uma flor sendo desfolhada. Isabela se levantou lentamente, as pernas bambas. Por que está aqui? Porque você me perguntou se eu já havia aprendido a me apegar a alguém. Eduardo estava tão próximo agora que ela podia ver as lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. E a resposta é sim, a você. Me apeguei a você tão profundamente que quando saiu pela porta levou parte de mim junto. O coração de Isabela batia tão forte que doía fisicamente. Amanda disse... Amanda está desesperada. Sua voz ficou mais dura. Quando soube que você havia ido embora, ela apareceu na mansão, achando que eu correria para os braços dela. Sabe o que fiz? Isabela balançou a cabeça. Disse que a única mulher que quero nos meus braços está fugindo de mim porque fui covarde demais para admitir que me apaixonei perdidamente por ela em 4 dias. Eduardo, não. Ele ergueu a mão. Deixe-me terminar. Deixe-me ser honesto pela primeira vez na vida. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a saltar sem paraquedas. Sim, o contrato começou como uma vingança mesquinha. Sim, queria provocar Amanda, mostrar que havia superado. Mas no momento em que você desceu aquela escada, no momento em que me defendeu dela na festa, no momento em que me beijou como se eu fosse digno de ser amado, tudo isso se tornou irrelevante. Lágrimas rolavam livremente pelo rosto de Isabela agora. Você me ensinou que o coração não é um músculo que pode ser treinado a não sentir. Me ensinou que amor verdadeiro não é uma fraqueza que pode ser eliminada com lógica e contratos. Me ensinou que eu posso ser mais do que o homem frio que me tornei. Mas e se Amanda estava certa? Sussurrou Isabela. E se você não consegue amar de verdade? Eduardo deu o último passo que o separava.
Ergueu as mãos para segurar o rosto dela com uma delicadeza reverente. Ah, então me ensine, disse ele, a voz quebrando. Fique comigo e me ensine como amar você do jeito que merece ser amada. Me ensine como ser o homem que você vê quando me olha. Eduardo, eu te amo, Isabela. As palavras saíram como uma confissão arrancada das profundezas da alma. Te amo de uma forma que não sabia ser possível. Te amo tanto que dói respirar quando você não está perto. O terminal ao redor deles havia desaparecido. Só existiam eles dois, sob as luzes frias, fluorescentes, com anos de feridas sendo curadas por palavras que nunca haviam sido ditas. Mas e se isso não der certo? Perguntou ela, vulnerável. E se der? Retrucou ele. E se formos felizes? E se criarmos algo tão bonito que valha qualquer risco? Isabela olhou nos olhos dele e viu tudo que sempre havia sonhado. Amor verdadeiro, vulnerabilidade genuína, um futuro escrito nas estrelas. Você tem certeza? Sussurrou ela. Porque se eu voltar com você, se eu me entregar completamente, não haverá volta. Eu não sobreviveria a te perder novamente. Eduardo inclinou a testa contra a dela, fechou os olhos como se estivesse fazendo uma prece. Então é bom que eu não pretenda deixar você ir embora nunca mais. Promise-me, pediu ela, misturando português e inglês na emoção. Prometo, disse ele sem hesitar. Prometo amar você todos os dias da minha vida. Prometo lutar por nós quando as coisas ficarem difíceis. Prometo ser digno do amor que você me oferece. Isabela sentiu as últimas muralhas ao redor de seu coração se desmoronarem. Ergueu-se na ponta dos pés, selando a promessa com um beijo que sabia a lágrimas salgadas e futuros possíveis. Quando se separaram, Eduardo pegou a mala dela com uma mão, segurou a dela com a outra. Vamos para casa, disse ele. Casa? Onde quer que você esteja, respondeu ele, beijando a testa dela. É onde eu quero estar. Essa é minha casa agora. Saíram do terminal de mãos dadas, deixando para trás a versão deles que tinha medo de amar. Lá fora, a noite havia se transformado em madrugada, e as primeiras luzes do amanhecer pintavam o céu de rosa e ouro. Um novo dia, um novo começo, uma nova chance de acreditar que o amor verdadeiro, quando encontra seu par, pode conquistar qualquer coisa, até mesmo o coração mais blindado do mundo. A manhã seguinte chegou como uma aquarela suave, pintando o quarto em tons dourados e cor-de-rosa. Isabela despertou envolvida pela sensação de segurança absoluta que só se sente quando se está exatamente onde deveria estar. O braço de Eduardo ao redor de sua cintura, o ritmo compassado de sua respiração contra seus cabelos, o perfume masculino que havia se tornado sua nova definição de casa. Eles haviam passado a noite apenas se segurando, sussurrando confissões no escuro, redescobrindo um ao outro sem pressa, como se tivessem toda a eternidade pela frente. E talvez tivessem. Bom dia, murmurou Eduardo, a voz rouca de sono e felicidade. Isabela se virou nos braços dele, encontrando olhos âmbar que a observavam como se ela fosse um milagre que ele não conseguia acreditar que era real. Como você soube onde me encontrar ontem? Um sorriso meio culpado tocou os lábios dele. Henrique tem contatos em todos os lugares estratégicos da cidade. Quando disse que você havia fugido, ele colocou meio mundo para procurá-la. Você mandou o meio mundo me procurar? Mandaria o mundo inteiro se fosse necessário. Eduardo beijou a ponta do nariz dela. Não ia deixar você escapar por causa do meu orgulho estúpido. Isabela riu, um som claro como sinos de cristal que fez o coração dele acelerar. E agora? O que acontece quando a realidade bater?
Quando você perceber que sou apenas uma garçonete que não sabe nem segurar um garfo direito em um jantar formal. Eduardo se apoiou no cotovelo, estudando o rosto dela com uma seriedade que a fez parar de respirar. Agora eu aprendo a fazer café do jeito que você gosta. Você me ensina que flores prefere no escritório e descobrimos juntos como é viver sem máscaras, sem contratos, sem fingimentos. É assim tão simples? Não. Sua honestidade a surpreendeu. Vai ser difícil. Eu não sei como ser vulnerável, como dividir minha vida com alguém. Você vai ter que ter paciência com um homem que passou 43 anos construindo muralhas. Isabela traçou a linha da mandíbula dele com a ponta dos dedos. E você vai ter que ter paciência com uma mulher que nunca imaginou que merecia ser amada assim. Então vamos aprender juntos. O café da manhã foi servido no mesmo terraço, onde apenas um dia antes, Eduardo havia recuado atrás de suas defesas. Mas agora tudo era diferente. Ele segurava a mão dela sobre a mesa de ferro forjado, beijava seus dedos entre goles de café, sorria de uma forma que Henrique jamais havia visto em 15 anos de serviço. "Senhor Eduardo", disse o mordomo, aproximando-se com uma bandeja de correspondências. "Chegou isto para a senhora." Era um envelope cremoso, pesado, com o nome Isabela Delano, escrito em caligrafia dourada. Isabela o abriu com dedos curiosos e um convite formal deslizou para fora. "O baile de beneficência anual da Fundação Silveira", leu ela em voz alta. "Amanda está convidando sua esposa para uma festa." Eduardo franziu a testa, pegando o convite. Ela não desiste facilmente. Seus olhos escureceram. Provavelmente quer mais uma chance de plantar veneno. Ou talvez... Isabela hesitou. Depois sorriu com uma determinação que fez os olhos de Eduardo brilharem. "Talvez seja a hora de mostrarmos que não somos mais os mesmos de ontem." "Você quer ir?" "Quero ir como Isabela Delano, sua esposa verdadeira. Não a atriz contratada, mas a mulher que escolheu você e foi escolhida por você." Eduardo beijou a palma da mão dela. "Então vamos fazer nossa segunda estreia." O resto da manhã se desenrolou como uma sinfonia de pequenos momentos perfeitos. Eduardo cancelou todas as reuniões, algo que Henrique anotou no calendário como um evento histórico. Juntos, exploraram a mansão que agora seria verdadeiramente a casa de Isabela. No escritório, ela rearranja os livros por cor em vez de autor, criando um arco-íris de lombadas que fez Eduardo rir de uma forma que reverberou pelas paredes antes austeras. Ela trouxe um vaso de girassóis, flores que olham sempre para o sol, explicou, e os colocou sobre a mesa onde apenas documentos frios costumavam repousar. "Minha secretária vai ter um ataque cardíaco", disse Eduardo, observando Isabela reorganizar seus arquivos em um sistema que fazia sentido emocional, em vez de apenas lógico. "Talvez ela precise aprender que eficiência também pode ser bela." Na cozinha, Isabela ensinou Eduardo os segredos de um café perfeito. Suas mãos guiaram as dele sobre o moedor manual, seus corpos se pressionando, enquanto ela demonstrava a pressão exata necessária. O aroma que se elevava era mais rico que qualquer blend importado que ele já havia provado. "O segredo", sussurrou ela, os lábios próximos à orelha dele, "é fazer com amor." Eduardo se virou nos braços dela, prensando-a suavemente contra o balcão de mármore. "Então todo o café que você fizer para mim será perfeito." No jardim, ela o convenceu a tirar os sapatos e caminhar descalço na grama, algo que ele não fazia desde criança. A sensação da terra fresca entre os dedos, combinada com as risadas de Isabela, quando tropeçou e ele a segurou, criou uma memória que ele sabia que guardaria para sempre. "Por que está sorrindo assim?" perguntou ela, notando a expressão contemplativa no rosto dele. "Estou tentando lembrar da última vez que ri tanto." "E consegue?" "Não."
Ele a puxou para mais perto. Acho que você está me ensinando a fazer muitas coisas pela primeira vez. À tarde, enquanto Isabela estava com Madame Laurent escolhendo o vestido para o baile, Eduardo ligou para seu advogado. Marcos, preciso que prepare alguns documentos. Claro, Eduardo. Que tipo de documentos? Pré-nupcial. Quero transferir 50% de todos os meus bens para Isabela Santos. Silêncio do outro lado da linha. Eduardo, você tem certeza? Conhece essa mulher há apenas... Há tempo suficiente para saber que quero dividir tudo com ela. Sua voz não admitia questionamentos. E Marcos, inclua uma cláusula que, caso algo aconteça comigo, ela herda tudo. Não quero que minha família conteste. Mas, Eduardo... É isso ou procuro outro advogado? Tudo bem, mas posso perguntar por quê? Eduardo olhou pela janela do escritório, vendo Isabela no jardim colhendo flores para um arranjo que havia prometido fazer para o jantar. Ela usava um vestido simples de algodão azul, cabelos soltos dançando na brisa, rindo de algo que Henrique havia dito. Porque pela primeira vez na vida, tenho algo que vale mais que dinheiro para proteger. E quero ter certeza de que ela nunca precisará de nada. Quando Isabela voltou, encontrou Eduardo na biblioteca, cercado de papéis e contratos. Aproximou-se por trás, massageando os ombros tensos. Trabalhando, protegendo nosso futuro. Ele puxou-a para seu colo. Como foi com Madame Laurent? Ela disse que agora eu tenho o brilho de mulher amada. Aparentemente, isso muda tudo na escolha de cores. Eduardo riu, beijando o pescoço dela. Ela não está errada. Você está radiante. É o amor, disse Isabela simplesmente. Faz a gente brilhar por dentro. Quando a noite chegou, jantaram no terraço sob um céu estrelado. Henrique havia preparado uma mesa íntima, com velas flutuando em taças de cristal e pétalas de rosas espalhadas sobre a toalha de linho branco. Mas o que tornou a noite mágica não foi a elegância do cenário, mas a facilidade com que conversaram sobre tudo e nada. Eduardo contou sobre sua infância solitária em internatos, sobre como aprendeu que demonstrar emoção era sinal de fraqueza. Isabela falou sobre crescer cuidando da mãe doente, sobre sonhos adiados e esperanças guardadas em gavetas. Às vezes penso, disse ela, brincando com os dedos dele sobre a mesa, que tudo o que passamos antes foi apenas para nos preparar para este momento, para sermos pessoas capazes de amar assim. Você acredita em destino? Não acreditava. Ela sorriu. Mas um homem misterioso entrou no meu café e mudou minha vida inteira. Como isso pode ser coincidência? Eduardo levantou o copo de vinho em um brinde. Ao destino, então, e às segundas chances, e aos contratos que se transformam em promessas verdadeiras. Quando voltaram para o quarto, Isabela parou diante do espelho e viu uma mulher que não reconhecia mais. Não era a garçonete insegura, nem a Isabela ensaiada. Era alguém novo, alguém completo. Em que está pensando? Perguntou Eduardo, abraçando-a por trás. Que amanhã vamos ao baile como nós mesmos pela primeira vez. Não como atores interpretando papéis, mas como Eduardo e Isabela, que se apaixonaram contra todas as probabilidades. Nervosa? Ansiosa. Ela se virou nos braços dele. Ansiosa para mostrar ao mundo inteiro que você me escolheu. E que eu escolhi você. Eduardo a beijou então, longo e suave, como se selasse uma promessa que ia muito além de qualquer contrato que já havia assinado. Lá fora, a cidade dormia. Dentro da mansão, dois corações batiam em sincronia perfeita, finalmente encontrando o ritmo de uma vida compartilhada. O amor havia vencido o medo, e isso era apenas o começo. O baile de beneficência da Fundação Silveira pulsava como o coração da alta sociedade. O Grand Ballroom do Hotel Copacabana Palace havia sido transformado em um jardim suspenso,
com cascatas de orquídeas brancas descendo do teto e milhares de luzes cintilantes criando constelações artificiais. A elite brasileira desfilava em trajes que custavam fortunas, mas todos os olhares se voltaram quando Eduardo e Isabela fizeram sua entrada. Ela usava um vestido de seda azul meia-noite que fluía como água celestial, bordado com cristais Swarovski que capturavam cada reflexo de luz. Cabelos em um coque elegante com mechões soltas emoldurando o rosto, colar de diamantes que Eduardo havia insistido em presenteá-la. Porque você merece brilhar tanto quanto as estrelas, havia dito. Mas o que realmente chamava a atenção não eram as joias ou o vestido. Era a maneira como Eduardo a olhava, como se ela fosse a única mulher no universo. Era como ela segurava o braço dele, não com a insegurança de antes, mas com a confiança de uma mulher que sabia seu lugar no coração dele. Eles estão todos olhando, murmurou Isabela, acenando graciosamente para rostos conhecidos da festa anterior. Deixe-os olhar, respondeu Eduardo, beijando a mão enluvada dela. Quero que vejam o quanto estou perdidamente apaixonado pela minha esposa. A palavra esposa ainda enviava arrepios deliciosos pela espinha dela, especialmente quando dita com aquela convicção absoluta. Amanda os esperava no centro do salão, magnífica em dourado como uma deusa vingativa. Ao lado dela, um homem maduro de cabelos grisalhos que Isabela não reconheceu. Distinguido, mas com olhos que pareciam calcular o valor de cada pessoa que encontravam. Eduardo! Isabela! Amanda se aproximou com sorrisos que não chegavam aos olhos. Que alegria vocês terem vindo. Este é Richard Pemberton, um querido amigo de Londres. O homem estendeu a mão com um sorriso que prometia negócios lucrativos. Eduardo Delano, ouvi muito sobre você. Sou investidor, sempre interessado em oportunidades promissoras. Algo na maneira como ele olhou para Isabela fez Eduardo se mover quase imperceptivelmente, colocando-se ligeiramente à frente dela em um gesto protetor inconsciente. Mr. Pemberton, espero que esteja aproveitando nosso país. Oh, muito. Especialmente a hospitalidade local. Seus olhos se fixaram em Isabela novamente. Sua esposa é realmente deslumbrante. Amanda não exagerou na descrição. Isabela sentiu algo gelado percorrer sua espinha. Havia algo predatório na maneira como Amanda e Richard trocavam olhares, como se compartilhassem um segredo sinistro. Que descricão? Perguntou Eduardo, a voz ligeiramente mais fria. Oh, apenas comentei sobre sua transformação súbita, disse Amanda com falsa inocência. Como é fascinante quando homens maduros descobrem novos interesses. A insinuação venenosa pairou no ar como fumaça tóxica. Isabela sentiu Eduardo se tensionar, mas antes que ele pudesse responder, ela deu um passo à frente. É verdade, disse ela, a voz clara e firme. É fascinante quando alguém finalmente encontra alguém digno de seu amor, especialmente depois de perder tempo com pessoas que confundem posse com paixão. Amanda empalideceu, mas Richard riu. Espirituosa, adoro mulheres com personalidade. E eu adoro homens que respeitam limites, retrucou Isabela, o sorriso doce contrastando com o aço na voz. Especialmente quando esses limites envolvem mulheres casadas. Eduardo olhou para ela com admiração e orgulho misturados. Sua Isabela havia encontrado sua voz, e que voz poderosa era. Se nos dão licença, disse Eduardo colocando a mão na base das costas de Isabela, gostaria de dançar com minha esposa. Quando se afastaram, Isabela sussurrou. Eles estão tramando alguma coisa. Eu sei, mas não importa. Eduardo a conduziu para a pista de dança, onde uma orquestra tocava uma valsa vienense. Não importa mais o que qualquer pessoa pensa ou planeja. Só importamos nós. Eles dançaram como se fossem feitos um para o outro, corpos em sincronia perfeita,
alheios aos sussurros e olhares que o seguiam. Era sua declaração silenciosa ao mundo. Isso é real. Isso é para sempre. Eduardo, disse Isabela quando a música diminuiu, preciso te contar uma coisa. O que foi? Hoje de manhã, enquanto você estava no telefone, Amanda ligou. Eduardo parou de dançar. E o que ela queria? Oferecer dinheiro para eu ir embora. Muito dinheiro. O rosto de Eduardo se tornou uma máscara de fúria controlada. Quanto? Não importa quanto. Isabela tocou o rosto dele. Porque não existe quantia no mundo que me faria deixar você. Por que não me contou antes? Porque queria que você soubesse aqui, na frente de todos, que eu escolho você. Não pelo dinheiro, não pela segurança, não pelo que você pode me dar. Escolho você porque te amo. Ponto final. Eduardo a olhou como se ela tivesse acabado de entregar-lhe o universo inteiro. Isabela, eu sei. Ela sorriu. Você também me ama. Posso ver em seus olhos. A música terminou, mas eles permaneceram abraçados no centro da pista, perdidos um no olhar do outro. Então Eduardo se afastou, pegou a mão dela e, para surpresa de todos, incluindo Isabela, se ajoelhou ali mesmo, no meio do salão de baile. Um silêncio absoluto desceu sobre a festa. 300 pessoas pararam de respirar simultaneamente. Eduardo tirou uma pequena caixa de veludo azul do bolso interno do smoking. Quando a abriu, um diamante solitário de corte princesa capturou toda a luz do salão, enviando arco-íris dançantes pelas paredes. Isabela Santos, disse ele, a voz carregada de emoção, mas firme como rocha, eu te ofereci um contrato de 7 dias. Você me deu algo infinitamente mais valioso. Você me deu um futuro. Lágrimas rolavam livremente pelo rosto dela, borrando uma maquiagem que de repente não importava mais. Eu era um homem que não acreditava no amor até você me ensinar que amar não é uma fraqueza. É a única coisa que nos torna verdadeiramente fortes. Você pegou meu coração de gelo e o transformou em algo capaz de amar você do jeito que merece ser amada. Murmúrios emocionados ripavam pela multidão. Algumas mulheres choravam abertamente. Até os garçons haviam parado para assistir. Assinei muitos contratos na minha vida, continuou Eduardo, mas esse é o único que quero selar com o coração. Isabela casa comigo, de verdade, para sempre, porque não consigo imaginar um dia sequer sem você ao meu lado. Isabela olhou ao redor do salão magnífico, viu Amanda com o rosto contraído de derrota e inveja, viu Richard com expressão calculista, viu centenas de rostos curiosos esperando sua resposta, mas quando voltou os olhos para Eduardo, só viu amor. Amor puro, verdadeiro, eterno. Sim, sussurrou ela, depois mais alto. Sim, 1000 vezes sim! Eduardo deslizou o anel em seu dedo com mãos que tremiam ligeiramente de emoção pura. Quando se levantou, ela se atirou em seus braços, e ele a ergueu do chão, girando-a, enquanto o salão inteiro explodia em aplausos. Quando a beijou, foi com toda a paixão de um homem que havia encontrado sua alma gêmea, toda a gratidão de alguém que descobrira que milagres existem, toda a promessa de um futuro escrito nas estrelas. E eu te amo, murmurou ela contra os lábios dele. Para sempre. Para sempre, concordou ele, selando a promessa com outro beijo que fez as pessoas suspirarem de emoção. Mais tarde, na varanda silenciosa onde tudo havia começado uma semana antes, eles se sentaram juntos, contemplando as luzes da cidade que se estendia até o infinito. Uma semana, disse Isabela, admirando o anel que capturava a luz da lua. Uma semana atrás, eu era apenas Isabela Santos, garçonete de café. E eu era apenas Eduardo Delano, CEO solitário, acrescentou ele, beijando o topo da cabeça dela. Agora somos Eduardo e Isabela Delano, e essa é a única identidade que importa. O que vamos fazer amanhã? Perguntou ela, aninhando-se mais contra ele. Amanhã, disse Eduardo sorrindo,
Vamos começar para sempre. Vamos planejar nosso casamento verdadeiro. Vamos viajar para lugares que você sempre sonhou conhecer. Vamos criar memórias que durarão 100 vidas. E depois de amanhã? Depois de amanhã, vamos continuar nos apaixonando um pelo outro todos os dias. Vamos envelhecer juntos. Vamos criar uma família, se você quiser. Vamos provar que o amor verdadeiro não é apenas coisa de contos de fadas. Isabela se virou nos braços dele, estudando o rosto que havia se tornado seu lar. Você acredita que vamos conseguir? Acredito que já conseguimos. Eduardo tocou o rosto dela com reverência infinita. O resto é apenas viver a vida mais linda que dois corações podem criar juntos. Acima deles, as estrelas brilhavam como aprovação celestial. Dentro da mansão, Henrique sorria enquanto preparava champanhe para comemorar. Na cidade lá embaixo, a vida continuava a seu ritmo eterno. Mas ali, naquela varanda onde um contrato de fingimento havia se transformado na promessa mais verdadeira já feita, Eduardo e Isabela descobriam que o amor, quando real, não precisa de contratos. Ele simplesmente existe. Cresce, perdura, para sempre.